Fala, turma, vamos falar aqui do XPML e também vamos falar aqui do VISC-11. Vamos dar uma olhada nos dois resultados, fazer um 2 em 1 aqui e verificar como é que tem sido o resultado, né? O VISC teve um resultado interessante, maior do que o XPML. O XPML também pode ter um resultado um pouquinho menor pelo público que ele atinge e aí automaticamente pelo perfil de locatário que ele tem lá dentro. Então vamos começar aqui com o XPML. O mês de agosto trouxe sinais de estabilidade, avanços pontuais no varejo. A gente vê que o varejo ele teve um crescimento ainda de 3,5%, mantendo um consumo aqui que a gente vê no varejo, apesar de que há uma retração comparando o retorno real de 1,4%. A gente vê que a inflação segue, mesmo com a Selic em alta, as pessoas seguem consumindo bastante, obviamente varejo, a gente está falando de shopping center. A inflação segue sob controle, com o IPCA acumulando queda dos alimentos e contribuindo para manter o poder de compra das famílias. Olha, eu não vejo essa queda nos alimentos tão bem assim, mas tudo bem, né? Estamos falando, obviamente, nível Brasil, mas aqui, pela minha região, não vejo essa queda assim, não. Os principais indicadores operacionais e financeiros do fundo tiveram uma performance positiva. A gente vê aqui que as vendas por metro quadrado foram de 1.597, o NOI caixa por metro quadrado de 128. Deixa eu fazer o seguinte, né? Deixa eu jogar essa tela aqui para minha direita, para eu já ir comparando aqui com o VISC-11 e a gente ir dando uma olhada nos dois retornos aqui, né? Fazendo uma comparação lado a lado aqui para ver os dois shoppings aqui como é que estão, né? Então deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Então vamos pegar aqui de novo, aqui, né? Então a gente tem aqui um NOI de 128 e as vendas de 1.597. Então deixa eu só começar a introdução aqui do VISC também, em setembro. O fundo anunciou aqui pagamento 0,1, só que o resultado foi de 0,76, então ele usou aqui reservas. As reservas totais do VISC, elas estão aqui em 1,18, tá? Porque eles têm a reserva do próprio VISC 11, 0,83 aqui, e também adicionalmente só paralela, né, que foi comprado e também tem reservas lá dentro, 0,35, então soma 0,18. Aí vamos para lá, né? O NOI caixa aqui do portfólio do fundo e as vendas por metro quadrado apresentaram um crescimento de 2,8. A gente vê que o crescimento aqui das vendas por metro quadrado e do caixa foram de 10 vendas por metro quadrado e de 6, né, do NOI, indo a 128 metros quadrados. Aqui a gente já vai descer, eu deixo descer, depois eu volto, os relatórios, não é padronizado, seria legal se todo mundo padronizasse, né, para efeito para a gente poder comparar, mas vamos pegar aqui então. O NOI aqui a gente vê que ele é de 95 por metro quadrado, do XPML 128, e aqui a gente vê que as vendas até aqui elas estão bem próximas, né? Aqui 1.464 por metro quadrado e 1.597. Já falei em outros vídeos a importância que esses indicadores têm quando a gente olha para os shopping center, né? Eu vou deixar o XPML como referência para mim aqui. Aí seguindo aqui a gente vê que aqui é um ponto que trouxe algo mais positivo ao VISC. Além desses indicadores, os indicadores aqui de vendas nas mesmas lojas e os aluguéis nas mesmas lojas tiveram um crescimento de 3,5 nas vendas e 1,6 nos aluguéis. A gente vê que a correção, apesar de positiva, ela é menor se a gente compara com o VISC. A gente pega aqui o aluguel das mesmas lojas apresentou crescimento de 5,2, aqui o aluguel foi só de 1,6, e deixa eu ver as vendas, né? As vendas de 1,7, aqui foi um pouquinho maior, né? De 3,5. Então a gente vê que aqui, em questão de reajustar os aluguéis nas mesmas lojas, foi um aumento maior. Muito disso, posso estar falando besteira, mas pode ser pelo perfil, talvez era um aluguel que estava mais defasado pelo perfil do locatário, porque o VISC ele atende um público, a maioria dos shoppings do VISC atende um público de classes mais B, C, D e E, então pode ser que essas lojas estavam com um aluguel ali talvez mais defasado, né? E com isso aumentou um crescimento significativo de 5,2, aqui foi de 1,6. Resultado não acumulado do XPML é de 0,45 e do VISC que eu já falei, né? Vamos lá, né? Aqui a remessa dos shoppings de 27 milhões. A gente vê que as receitas aqui do XPML são de 62 milhões. Pouca coisa vindo aqui de receita de fundo ou receita de renda fixa. Quer dizer, a receita de renda fixa 737 mil é bastante, mas a gente compara aqui, né, com as receitas imobiliárias aqui, 59 milhões. Certo? Ambos os fundos possuem as suas alavancagens, né? O gasto aqui, despesa financeira aqui é de 4 milhões, frente às receitas não é muita coisa, já que as despesas financeiras a gente vê que também é de 4, mas aí a gente compara as remessas, né, os resultados do shopping,
A gente vê que ela tem questão de porcentagem, uma porcentagem muito mais alta aqui refletida, né? Vamos ver o que temos mais aqui. Aqui está o cronograma, então deixa eu falar do cronograma do XPML. Nada mudou, acho que todos vocês já sabem, naquela venda que vai fazer para a Risa lá, o novo fundo de shopping. Então isso aqui não é caixa, né? 273 milhões não é caixa. E aí nós temos aqui o cronograma até 2027, 718 milhões, mas se aquela venda se confirmar, isso aqui está muito bem encaminhado, então acaba não tendo problema. Hoje a gente tem ali até o fim do ano esse montante aqui para pagar e que a princípio é para estar resolvido. A gente tem que ver a emissão lá. Cota ajustada do VISC aqui subiu 6,2 no mês. Aqui nós temos o resultado financeiro distribuído nos últimos 12 meses. E aqui nós temos no XPML, aqui à minha direita, né, nós temos carteira de ativos. Então ele tem aqui também esse CRI conversível. O caixa do fundo é isso aqui, né, 78 milhões. Então nós temos FIs, CRI conversível, mas o caixa do fundo é isso aqui. A gente vê aqui, à minha esquerda, que a base de cotistas do VISC, ela vem caindo, mas deixa eu falar aqui da alavancagem também do fundo, que é o que interessa para comparar lado a lado aqui, né? A gente vê que a situação do VISC, eles possuem aqui 224 em caixa mesmo, aplicações financeiras, né, de caixa, dos quais 218 são títulos públicos e 6 milhões em cotas de fundo. Então 218 aqui é o que tem liquidez rápida aqui. E o pagamento aqui que eles têm, os custos, né, de 702 milhões. A gente vê que as obrigações do VISC, elas estão de certa forma ok, até o fim de 27. É isso aqui. Né? Depois disso vai ter que rebolar. Certo? Tem bastante tempo, verdade? Se a gente olhar o XPML aqui à minha direita, até pouco tempo atrás, para esse final de ano ele tinha que resolver essa situação da alavancagem, resolveu. Tem que ver se o vice consegue fazer mesmo, né? Tem a questão de poder talvez fazer uma emissão. Tenho minhas dúvidas se vai dar para o fundo fazer emissão normal, sem troca de cotas por imóveis, né? Normal, para captar dinheiro mesmo. Tenho minhas dúvidas. Não sei se a Selic cai o suficiente para isso. Né? Fala-se em 2026, queda na Selic. Mas vamos ver, a gente vai seguir acompanhando, vai falando aqui do fundo, né? Todo mês e tudo mais. Mas isso aqui era mais tranquilo, só que como teve essa aquisição do último imóvel ali que eles fizeram recentemente, então comprometeu aí praticamente todo o caixa para 26 e 27. Aqui, como eu já falei, o NOI 95, as vendas 94. Aqui a gente tem um fluxo de amortização que o VISC eles não trazem, mas é interessante ver o quanto retido aqui dá para o fundo ir pagando essa dívida de CRIs aqui. A gente vê que o 5% é retido, é bacana, então, pô, legal, né? A gente vê que o fluxo de veículos aqui caiu no VISC, só que isso aqui não é do VISC, única coisa, exclusiva. A gente está vendo em vários shoppings isso acontecendo. Acho que o XPML, eles acabam nem trazendo. Deixa eu ver se aqui tem a informação. ABL, quantidades, blá, blá, blá. Não tem, né? Eles têm informação de resultado aqui embaixo, aqui em cima, né? Do fluxo de veículos, quanto que foi, mas não traz um resultado em percentual de queda ou aumento, né? Aqui a gente vê que teve uma queda, mas a gente está notando isso em vários shoppings acontecendo. O custo de ocupação média aqui de 11,4 é um custo de ocupação que poderia ser um pouquinho melhor. Assim, a gente vê os outros fundos como custo de ocupação em 10%, abaixo, muitas vezes, o HSML está abaixo, abaixo dos 10%. E aqui a gente vê que tem 11,4. Claro que tem um perfil de lojas, muitos shoppings, né, tem um custo maior, então isso também influencia um pouquinho aqui. A vacância média de 3,9, a do VISC eu acho que eu falei já. Vamos ver aqui, aluguel das mesmas lojas, vendas das mesmas lojas, né, os descontos atingiram 9,1, taxa de ocupação 94,4, 5,5 aqui, e aqui 3,9. A gente vê que a inadimplência aqui é um pouquinho mais alta, 2,1, 2,8, aqui 1,9. Aqui é os descontos, perdão, a inadimplência está aqui, aproximadamente 3,3, né? Na verdade aqui está um pouquinho mais alto do que aqui, né? XPML com a inadimplência menor. E a vacância eu já falei, o custo também eu já falei, certo? Inadimplência, descontos líquidos, taxa de ocupação, já falado aqui. E aí tem um gráfico aqui que eles trazem, enfim, né? Eles podiam os dois melhorar, podia ter um padrão, né, para os shoppings, para os relatórios, seja logístico, seja shopping. Seria legal se tivesse um padrão para a gente ir sempre acompanhando. Aqui tem os indicadores, todos eles que a gente já viu, já falei também, não tem por que de ficar alongando, mas é isso que nós temos para os dois fundos aqui, o VISC e o XPML, são fundos diferentes, perfil de público diferente, né?
A ideia de ambos os fundos aqui de investimento é outra pegada para cada um. Então cabe ao investidor aqui entender aquilo que ele quer ter em carteira. Ah, posso ter os dois? Lógico, pode ter os dois, né? Tem que olhar a composição toda da sua carteira, né? E se tu quiser facilitar a tua vida, entender aquilo que eu entendo, bons shoppings que vão se equilibrar, que eles vão equilibrar a tua carteira, basta comprar esse meu relatório aqui, os 25 fundos para você ter em carteira, que aqui dentro desses 25 fundos, não é para ter os 25 fundos, você tem se quiser, mas aqui dentro eu separei uma carteira para de fato você se orientar facilmente, né? Entender aquilo que pode fazer sentido aí para a tua carteira, para o teu perfil de investidor. Então eu entendo que esse relatório vai ajudar bastante na montagem ali da tua carteira, tá? O relatório está na descrição aqui desse vídeo e também na descrição do canal, tá bom? Então acho que nós temos nesse momento aqui para falar dos resultados desses dois shopping centers.